Paz, irmãos, tudo bem? Aqui é o Glauber Destro, do canal Missões na Europa, da Escola Missões na Europa. A gente está nessa nossa iniciativa, a partir do canal Missões na Europa, para conversar com os missionários de Portugal. A gente, há tempos atrás, fez alguns encontros presenciais e nunca encontros online. E como nós temos muitos contatos de pastores, missionários em Portugal, a gente viu que, puxa vida, com tanto avanço aqui da tecnologia, pelo menos uma vez a cada 2 meses nós temos que nos encontrar e fazer um encontro sério, bonito, organizado entre nós, missionários de Portugal. Qual que é o propósito desse encontro? É para a gente gerar mais o diálogo entre os missionários, e para esse diálogo, não só no encontro aqui agora, a gente vai ter também esse grupo no Telegram. Não sei se todos vocês conhecem o aplicativo Telegram, que é melhor do que o WhatsApp, e lá funciona melhor para ter as nossas conversas por lá, caso vocês queiram. A gente tem, como vocês sabem, outros grupos, mas nenhum grupo que é só de missionários de Portugal, né? Então, quem participa no nosso encontro pode estar nesse grupo do Telegram também. E o importante, eu diria, deste nosso encontro, não é a quantidade de participantes, mas é a qualidade desses nossos encontros. O que nós queremos é que estejam 5 missionários ou 50 missionários. O que importa é que a gente vai conversar coisas sérias, importantes, sobre o evangelho em Portugal, sobre o povo português, aprendendo questões contemporâneas da atualidade, necessárias para a gente proclamar melhor o evangelho neste país que é Portugal. Então, tanto é que, por isso, hoje, neste nosso encontro, a gente vai conversar especialmente sobre a família portuguesa, a família nativa portuguesa, né? A crise na família portuguesa. Teremos uma palestra aqui de cerca de 20 minutos, 25 minutos, do pastor missionário Marcelo Araújo, ele que ministra várias aulas no nosso curso Missões em Portugal. Nós temos 2 cursos de missões em Portugal. Um chama Seu Primeiro Ano em Portugal, coisas básicas, várias áreas que um imigrante precisa saber. E o segundo curso é sobre a cultura portuguesa, quase 30 videoaulas só sobre questões culturais dos portugueses. E uma videoaula que o pastor Marcelo Araújo ministra é essa sobre a família. Então, ele já tem várias pesquisas, vários dados aí atuais sobre a questão familiar, e vai falar melhor, então, para a gente sobre esse tema. Então, o propósito desses nossos encontros é esse, da gente discutir sempre causas locais, regionais ou nacionais de Portugal, assuntos contemporâneos. Serão encontros bimestrais, aqui online, mas a nossa preferência, o nosso desejo maior é de conseguirmos ter encontros presenciais, regionais. Então, esperamos que no próximo semestre, se Deus quiser, ou talvez no próximo trimestre, a gente consiga, quem sabe, fazer um encontro presencial aí na sua região, principalmente Lisboa, que é onde nós temos mais irmãos em Cristo, missionários envolvidos. Mas também queremos que esses encontros ocorram em Setúbal, no Porto também. Para terminar aqui a minha fala, para depois passar para o pastor Marcelo Araújo, eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre no que nós podemos ajudar vocês. Vocês conhecem a gente, nós do canal YouTube Missões na Europa, desde 2016 que nós existimos, e sempre fazemos entrevistas, alguns encontros temáticos, conferências, e pelo fato de termos tantos irmãos em Cristo envolvidos, conhecermos tantos irmãos em Cristo envolvidos com o campo missionário na Europa, em Portugal principalmente, então a gente pode ajudar
você sobre pesquisas. Nós temos pesquisa só sobre Portugal, pesquisa só sobre Lisboa, e vamos começar agora, nesse mês de fevereiro, começar a desenvolver uma pesquisa só sobre Porto. Então, aos poucos, teremos mais pesquisas, dados, informações atuais sobre o Evangelho nas grandes capitais de Portugal. Segunda coisa que eu diria é sobre network. Caso você precisa de conhecer algum irmão em Cristo em Portugal, algum pastor missionário, nós conhecemos vários, temos vários contatos, então é só conversar com a gente que a gente pode talvez ajudar de alguma forma com isso também. Cursos, como eu mencionei agora anteriormente, tem o curso de Seu Primeiro Ano em Portugal, A Cultura dos Portugueses, que é um curso muito legal para você que está há vários anos em Portugal ou que chegou agora em Portugal, vai te ajudar bastante para aprender a cultura portuguesa, não só para você, como talvez os irmãos da sua igreja, os membros da sua igreja que são imigrantes, aprenderem também. Além desse curso, tem o curso Evangelismo na Europa, que está ocorrendo neste momento também, com vários pastores da Europa ministrando videoaulas, e tem encontros quinzenais com esses professores, são esses missionários. E, por último, tem idiomas. Caso você queira aprender algum idioma, inglês, espanhol, francês, são cerca de 20 idiomas que a gente pode ajudar você. E o valor desses cursos, que é baixo, muito baixo comparado com o mercado, é todo revertido para ajudar missionários em necessidade na Europa, ok? E quem é missionário, se um de vocês é pastor missionário efetivo, 100%, na Europa você tem descontos de 50% também. Então, tudo isso é para ajudar você nos seus treinamentos, nos idiomas e tudo mais. Podemos ajudar também com mentoria. É sempre bom ter alguém de anos de experiência para te ajudar. Não sou eu que vou te ajudar, eu não seria um mentor no caso, não tenho experiência de Portugal, mas nós conhecermos missionários de longa data, missionários até com mestrado, doutorado, missionários de diferentes experiências que pode talvez ajudar no seu caso. Então, é sempre bom você ter um mentor. Eu vi numa pesquisa de que para cada uma pessoa que tem um mentor, ela avança 3 vezes mais do que uma pessoa que não tem, que faz as coisas por si só. Então, é sempre bom ter dois irmãos em Cristo já com uma bagagem atrás da gente para acompanhar os nossos passos. E por último, eu gostaria de compartilhar a questão de prestação de serviços. A gente conhece muitos missionários, pastores que ajudam com documentação, com cidadania portuguesa, italiana, aluguel, trabalho. Então, caso você precisa alguém nessas áreas, entre em contato com a gente e a gente compartilha aí o contato desses irmãos em Cristo. Com isso, você vai estar ajudando esses pastores missionários que ajudam com isso também, tá bom? Parece que eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente vai ter a programação de hoje. Vamos ter agora a palestra do pastor Marcelo Araújo sobre a crise na família portuguesa, e depois vamos dividir em fóruns para a gente conversar melhor sobre esse tema. Vai ser cerca de 20 minutos para a gente conversar, talvez em 2 grupos aqui dentro do Zoom, e depois disso a gente volta para fazer as nossas conclusões finais, tá bom? Marcelo Araújo, fica à vontade. Obrigado, Galber. Boa noite a todos. Prazer imenso estar com vocês aqui. Meu nome é Marcelo. Eu moro em Odivelas, aqui em Lisboa. Estou aqui já há 4 anos, mas eu tenho projeto para Portugal já há algum tempo, então conheço Portugal de longas datas. Eu sou da Igreja Sara Nossa Terra, do Bispo Henrique, Bispo Amara, sou da sede. Meu papel aqui na minha igreja é plantação de igrejas e expansão, missões. E nós temos igreja no Porto, do Sul, e em outros sítios também, outras localidades. O que eu quero compartilhar com vocês hoje surgiu de um alerta que, ao pesquisar sobre a família portuguesa, nós nos deparamos com um contexto muito diferente do nosso do Brasil e muito diferente biblicamente. Assim, todo o conteúdo que nós vamos estar compartilhando aqui, ele não é crítica aos portugueses,
Nós não estamos fazendo nenhum tipo de criticar, porque assim, não, nós estamos destacando uma situação em que nós, como igreja, podemos desenvolver algum trabalho missional, alguma prestação de serviço à sociedade. Eu creio que a gente pode colaborar muito com a sociedade portuguesa para que a gente possa ser alguém que venha fazer diferença nesse país, também em outras áreas, né? Então, a área da família portuguesa, ela tem sido bastante atacada. Bom, eu fiz uma pesquisa para a aula, né? Inésia é uma aluna nossa que já está aqui em Viseu, está aqui, um beijinho, Inésia. Nós fizemos uma pesquisa sobre a família portuguesa, sobre o comportamento das crianças, comportamento dos jovens, comportamento dos adultos, comportamento dos idosos e como evoluiu isso nos últimos 50 anos. Todo o material que a gente vai estar apresentando para vocês vai estar disponível no grupo para você pesquisar, inclusive as referências do material para você assistir. Tem uma reportagem de 1h30 feita pelo canal RTP1, incrível essa reportagem, onde ano 2020, uma junta de psicólogos, sociólogos, estavam discutindo para onde ia a família portuguesa. E quando eu me deparei com essa matéria, e eu fui a fundo, peguei essa pesquisa, me deparei desse material, eu estudei, eu falei, nossa, isso aqui está ao contrário daquilo que nós cremos. Nós temos muito trabalho aqui e temos muitas portas de entrada. Então, o que eu vou estar trazendo para vocês agora, eu, o Glauber, o canal, não é uma aula, não é um ensino, não, é dividir algo que nos chamou a atenção, que com certeza pode chamar a atenção de mais pessoas que estão aqui e que juntos, como pastores, como missionários, a gente possa se unir e desenvolver uma frente de ajuda à família portuguesa, que é para mim, é uma excelente oportunidade para a gente acessar escolas, acessar a parte social aí, que está precisando bastante de ajuda. Então, vou compartilhar para vocês um conteúdo que nós destacamos. Todo esse material vai estar disponível lá no grupo, tá bom? Então, a gente vai vou passar direto o conteúdo e no final a gente faz um debate sobre ele. Então, assim, Portugal tem uma das famílias mais velhas do mundo, né? Inclusive uma das famílias mais velhas aqui da Europa. Todo esse conteúdo não tem nada inserido do Marcelo, nem do Glauber, nem do canal, tem apenas o resumo de todo esse conteúdo que nós estamos compartilhando. Então, não somos nós que estamos citando e falando isso, nós estamos transmitindo esse alerta para a gente. Nós tivemos, aqui em Portugal, 53% da população é feminina, 47% é masculina, 8,2% de taxa de natalidade, nascimento, 12% de taxa de mortalidade. Morrem 12% da população por ano. Nós temos 81 anos, é a esperança de vida, a expectativa de vida do português. Aí tem as faixas etárias de 0 a 14 anos, 1.300.000, de 15 a 65, 3 milhões, e 65, 1 milhão. Então, a concentração da nossa população aqui de Portugal está de 15 anos para cima. Estão se fazendo menos filhos. Então, Portugal tem 10.344.802 habitantes, segundo o censo de 2021. E, em relação ao ano passado, Portugal perdeu 217.376 pessoas. Esse número já vem aí sofrendo alterações. Esses 217 mil retrata 2,1%. Segundo aí o que eu busquei informação, esse número reduziu pela taxa de natalidade ser menor que a taxa de mortalidade e também porque, com a crise da pandemia, muitos imigrantes saíram do país. Segundo o censo, tem em torno de 540 mil imigrantes, mas a força de imigrantes que estão no país não é suficiente para equilibrar essa taxa de natalidade e mortalidade. Então, nós precisamos de muito mais imigrantes, estima-se de mais de 250 mil imigrantes, para botar Portugal no ponto zero, ou seja, onde eu perco é o que eu ganho e eu estou quite com isso. Ok? Então, esse aí é um dado do Instituto Nacional de Estatística. A população
de 65 anos, hoje, ela já representa 20% da população do país. E aqui entra o que me chamou bastante atenção. Existe uma coisa em Portugal que nós conhecemos que chama-se agregado familiar, que é, para a gente, conjunto familiar, família. Então, que tipos de famílias há em Portugal? Existem em Portugal 4.156.017 agregados familiares, ou seja, 4 milhões de famílias. Sendo que 1,4 milhões de famílias são famílias que têm pai, que têm a mãe e têm os filhos. Um modelo similar ao nosso modelo bíblico, nosso modelo tradicional no Brasil, ok? 1 milhão desses 4 milhões representa casais que não desejam, não querem e não têm filhos. 1 milhão dessas famílias são pessoas que se agregam dividindo casas, apartamentos para morar em família, mas vivem sozinhos. Não têm, não desejam e não estão em relacionamento. E 500 mil pessoas são famílias monoparentais, ou o pai ou a mãe. Mas 87% dessas 500 mil são famílias onde tem a mãe e os filhos. E, geralmente, a característica dessa família é que a mãe mora com os pais, mora com os avós da criança, para que ela possa continuar trabalhando, buscando sua independência financeira. Nós sabemos que o salário de Portugal é baixo, então a ajuda, a gente vai estar falando sobre isso, a ajuda da família é muito importante para tal independência financeira. Então, assim, no retrato da família, nós temos 1/4 da família no modelo tradicional, 1/4 casais sem filhos, onde a maioria são casais homossexuais. Nós temos 1 milhão de famílias na qual as pessoas vivem sozinhas e 500 mil famílias monoparentais. Isso chamou tanto a atenção dos especialistas que eles fizeram 4 episódios de 1h30 no RTP1 falando sobre esse assunto, e eu trouxe a conclusão deles para a gente vai estar vendo qual foi a conclusão desses especialistas e que serão as perguntas que nós vamos ter que enfrentar pela frente. O outro ponto é o seguinte: os portugueses casam-se menos e mais tarde. Há 50 anos atrás, em 1968, existiam 77 mil casamentos por ano. Hoje, em 2018, a data dessa pesquisa, tinha 35 mil. Sendo que, em 1968, 89% dos casamentos eram católicos, né? O catolicismo era muito forte. E esses 11% eram apenas casamentos civis, sem ser casamentos religiosos. As pessoas se casavam em média dos 26 anos de idade. Em 2018, nós temos 35 mil casamentos por ano, em média. 68% desse casamento é no civil, ou seja, as pessoas deixaram de recorrer à religião para celebrar seus casamentos. Estão se casando, mais velhos, estão se casando com 33 anos de idade. O número de casamentos de pessoas do mesmo sexo aumentou. De 2010 a 2018, aumentou para 3.229 casamentos homossexuais. No civil, claro. Então, ou seja, a família está se degradando, a família está se dividindo, a família está mudando seu comportamento em 50 anos. E esse encontro da RTP1 é o seguinte: se em 50 anos nós chegamos aonde nós estamos, aonde vai chegar a família daqui a 50 anos, daqui a 20, a 30 anos? O que nós podemos esperar da família portuguesa daqui em diante? Das pessoas que estão casadas, aumentaram-se absurdamente o número de divórcios. Em 1968, faltou aqui embaixo, eu vou colocar depois, 1% dos casamentos apenas terminavam em divórcios. Era aproximadamente 749 divórcios. Em 2018, eu vou colocar aqui embaixo, estima-se que 59% dos casamentos terminam em divórcio. São um número de 20.341 divórcios por ano.
Ou seja, o número de casamentos que não conseguem passar do segundo ano, que não conseguem evoluir como família e acabam numa separação, está estimado em 59% desses casamentos. Nascem também menos bebés e a família portuguesa encolheu. Em 1968, existia em média 3,2 crianças por mulher. Mulher, genitora, né? Em 2018, esse número caiu de 3,2 para 1,4 filhos. Cada mulher gera, em média, um filho. O nascimento de pais não casados, que é um problema que a gente vai encontrar hoje nas características da família, ele caiu o seguinte, ele subiu de 7% para 56%. Ou seja, 56% das crianças que nascem em Portugal hoje estão nascendo em lares de pais não casados, não seus pais originais. O homem já casa trazendo um filho, a mulher já casa trazendo um filho de outros relacionamentos. Então, ou seja, a família está crescendo com esse lado disfuncional muito, muito acentuado. O número de pessoas por agregado familiar também caiu. Era, em 1968, 3 pessoas, 2 por família. Desculpa, está errado aqui, eu repeti o dado. Era 5,2 e passou para 4,2 aqui, eu vou corrigir. Ok? Anota para mim, Glauber. E passou para 3,2, ou seja, a família saiu de 4 pessoas para 3 pessoas, contando com os pais. O número também houve uma regressão. E aí começam a vir as análises dessas interpretações feitas por esses especialistas. Em 1950, há 50 anos atrás, 1968, existia um único modelo de família. O pai, a mãe e os filhos. Os casamentos eram católicos. Em regra, casava-se aos 26 anos de idade. E a partir do momento do casamento, o filho começa a ter independência. A independência vem na data em que ele completa os 26 anos para o casamento. Casou, agora eu vivo a minha vida de independência. Nasciam-se, em média, 3 filhos e apenas 1% dos casais se divorciavam. Hoje em dia, existem outros modelos de casamento de família. Não só aquele modelo básico, padrão, que nós conhecemos bem, que é o pai, a mãe e os filhos, mas o pai com pai, mãe com mãe, mãe solteira, pai solteiro, filhos criados pelas vós e a família de pessoas que não querem ter filhos, e seja homossexual ou heterossexual, e a família composta de pessoas que vivem sozinhas. Em regra, casa-se aos 33 anos, casa-se mais tarde. Em média, 1 filho por família, e 59% desses casamentos terminam em divórcio. Depois dessa ruptura, são mais os homens que voltam a se casar. Ou seja, no divórcio, o homem tem a tendência de se casar novamente. As famílias reconstruídas, torna-se um novo normal e desde 1995, mais de 300 mil bebés já tinham meio-irmão quando nasceram. Ou seja, quando o homem e a mulher se unem, se casam, fazem um filho, quando aquele bebê está nascendo, já existia um irmão que veio de outros relacionamentos. Aumentou o número de famílias monoparentais para 87%, que são femininas. Das 500 mil pessoas da família monoparental, 87 são mulheres. 56% desses nascimentos, as mães são solteiras. Isso aqui é um outro fator que essa pesquisa tem destacado. Como existem os casais homossexuais e as mães que não querem se casar depois de uma separação, ou não querem se casar porque querem viver sozinhas, elas têm uma independência financeira e uma independência que elas buscam fazer filhos por inoculação clínica. E com isso elas conseguem ter gravidez sem ter relacionamento com nenhum homem. Ok? E também, da mesma forma, a barriga de aluguel voltada para os casais homossexuais masculinos. Na última década, celebram-se mais de 4 mil casamentos entre pessoas do mesmo sexo, que podem adoptar crianças
jovens desde 2016. E o número de casais sem filhos não tem parado de crescer. São hoje somente menos de 400 mil casais, né, dos que têm descendência, pessoas que não querem ter filhos em hipótese alguma dentro daquela regra. A estrutura familiar em Portugal mudou muito desde a entrada da comunidade europeia. Então, esses especialistas, eles dizem que essa mudança se acentuou a partir da entrada de Portugal na comunidade europeia, onde ele trouxe para sua cultura a interferência da cultura dos demais países. Esse é um ponto que eles destacaram. Então, casamos menos, mais tarde, e adiamos a paternidade como parceiro comunitário. Mas temos mais divórcios, mais nascimentos fora do casamento e, sobretudo, menos filhos, os que também contribuiu para a diminuição dos agregados familiares. Mantemos os filhos em casa até tarde, uma característica do sul da Europa, e apesar do número de pessoas sós ter aumentado. Estamos longe da média e os familiares apoiam-se. As famílias portuguesas já não cumprem a tradição, mudaram muito nas últimas décadas, aproximando-se do padrão dos países da Europa. Os agregados familiares são mais pequenos, diminuíram os casais que vivem com um pai, uma mãe ou um tio. Há menos casamento e mais divórcio. As pessoas têm menos filhos mais tarde e passamos dos pais com maior taxa de nascimento para a mais baixa. O país. As pessoas do mesmo sexo podem se casar. Tudo isso mantendo a cultura portuguesa, o que é o apoio à família, diz a socióloga Karen. Eu citei o nome dela aqui porque ela fala muito na entrevista e para quando vocês assistirem, fazerem a conexão de quem falou essa fala. Em Portugal, temos uma cultura mais familiarista do que os outros países da Europa. O facto é que uma pessoa estar só é visto como uma perda e as famílias tendem a apoiar-se. Não só em relação aos mais velhos, como aos mais novos, a ideia de que as famílias se devem entreajudar-se é uma norma social importante, ao que não significa necessariamente viver em conjunto. Ou seja, existe um apoio mútuo da família entre ajudar. Ninguém vive só, todo mundo acolhe todo mundo. Então, se eu não preciso ter um homem para casar, se eu não preciso ter uma mulher para casar, posso morar com os meus pais, eles podem cuidar dos meus filhos, por que eu vou constituir uma família, ter despesas, ter tempo, a minha correria do dia a dia? Essa é uma questão que está sendo bem colocada nesse debate. Então, os casais com filhos, pessoal, os casais com filhos ainda constituem a principal composição do agregado familiar nacional. Mas o envelhecimento, o adiar da maternidade, o divórcio são tendências que vêm diminuindo, determinando o crescimento e a atomização do conceito da família. Isso aqui foi um estudo observado pelos 25 anos do Fundos Estruturais, que fala nessa pesquisa que vocês estão a ver aí. Então, ou seja, aqui, segundo esses especialistas, a Karen diz que os casais com filhos ainda constituem a principal, ou seja, ainda tem a família heterossexual, ainda existe, ok? Representa 35%. Mas o envelhecimento, o adiar da maternidade e o divórcio tendem a fazer com que essas famílias não tenham uma vida longa. Nós podemos, como igreja, trabalhar nesses pontos. Trabalhar sobre o conceito da família, nos princípios bíblicos, trabalhar com os fundamentos da família. Então, alguns pontos, algumas tendências da evolução da família portuguesa. Começa com a diminuição do número de membros do agregado familiar. Então, assim, a família portuguesa, primeiro ponto, ela está perdendo o número de membros. Se fazem menos crianças do que o normal. Está aqui o texto e a gente já viu o gráfico. Ok? As famílias de maior dimensão estão concentradas na região do Minho-Lima, do Cávado, do Ave, do Tâmega e nas regiões autônomas, Madeira e Açores. Enquanto as de uma só pessoa destacam-se no interior, no centro, Lisboa, essa região de Setúbal, Lisboa, e no sul do país, a região de Algarve, essa região lá do sul.
Então, ou seja, nessas regiões é que se caracteriza aí as famílias com essa característica, né? Bom, as famílias complexas, casais, filhos e outros parentes, têm vindo a diminuir, passando de 13,9%. A diminuição foi, sobretudo, nos últimos anos, e coincidiu com uma evolução econômica do país, que permitia aos casais autonomizarem-se. No passado, haviam menos oportunidades para vir uma residência autônoma. Sobretudo, nos primeiros anos de casados, os casais ficam a viver com as famílias até conseguirem a independência econômica. Lá atrás, se comprava uma casa, uma morada, com muito mais facilidade do que hoje. Então, a independência se dava aos 26 anos, a pessoa saía da sua casa e comprava sua casa, sua morada, seu apartamento, tinha sua vida. Hoje, como está mais difícil e a necessidade de todos os membros da família estarem a trabalhar para sustentar sua casa, dar uma qualidade de vida, fez com que as famílias, os filhos ficassem morando com os seus pais. As famílias passavam a ter maior número de pessoas morando dentro, reduzindo aí esse quadro. Um outro cenário é o cenário que estará a alterar-se devido à crise econômica, segundo as notícias que dão conta dos casais desempregados que regressam para os pais, ou seja, aqueles que não têm condições de ir e aqueles que perdem o seu emprego e correm para os pais, correm para buscar ajuda, se separam, voltam para a casa dos pais. Eles não se separam, cada um vai para o seu apartamento. Em sua maioria, se separa e volta para a casa dos pais. Tá? E essa aqui, estamos caminhando para o final. E agora a gente vê uns dados bem interessantes. A forma como os portugueses gerem o número de filhos é outra grande mudança nacional. Em Portugal, há mais casais com filhos do que na média da Europa. A gente ainda está acima da média, mas há muito menos crianças. A socióloga Anália Torres explica que somos um país de filhos únicos. Portugal é um país de filhos únicos. E os cidadãos que querem ser pais só não avançam para o segundo filho por falta de condições financeiras. Então, eles acreditam, essa outra socióloga, que a dificuldade financeira impede com que os pais tenham um segundo filho. Existe, em média, 1,28 filhos por mulher da idade fértil, índice da fecundidade. A quarta mais baixa dos 27 países da Comunidade Europeia, que agora são 26 com a saída do Reino Unido, ok? Da Inglaterra. Então, todos nós destacamos com o maior número de nascimentos fora do casamento, mais do que triplicou o número de bebés por mães não casadas. Outra mudança em termos de passado do Estado membro, com menos divórcios, aos que têm mais divórcios, numa evolução inversa ao número de matrimônios. Aumentaram as uniões de factos, isso que é a nossa união estável no Brasil. Essa união de facto aumentou muito. Antigamente tinha toda uma celebração religiosa, um contrato. Hoje não. Vamos juntar os nossos trapos, né? Como a gente ouve falar no Brasil, vamos morar junto e pronto, a união de facto está estabelecida. Se tornou um ato de casamento muito simples. Por isso é muito mais fácil você se livrar do casamento, né? Já no que diz a respeito da idade das mães do primeiro nascimento, estimamos alinhados pela prática comunitária, posicionando-se meio da tabela dos 26 anos para os 33. Segue aí a pesquisa. Então, a Anália deixou uma pergunta no final de toda essa pesquisa para os especialistas responderem. Ela falou assim, essas são as perguntas que nós temos que buscar respostas para a sociedade portuguesa. E eu trouxe essas mesmas perguntas para que a gente busque respostas na Bíblia, no nosso conhecimento, no nosso trabalho, respostas de Deus, de como nós podemos ajudar os portugueses a definir o que é uma família portuguesa em 2022. Quais as regras que orientam essa família? Qual o processo de modernização da família? Os laços da fé que unem as pessoas mais do que os laços patrimoniais. Quais as dimensões afetivas e emocionais que regem uma família? Então, eles chegaram a um acordo que eles não têm mais essas respostas.
E eles falaram o seguinte: vamos esperar e descobrir quais são essas respostas. E hoje a gente estamos nos reunindo aqui para debatermos sobre isso também. Todo esse material está contido nessas 3 fontes. Fronteiras 21, episódio 1, de 12 de fevereiro de 2020, do RTP. Famílias tardias pequenas, mas com entreajuda. E também no Google Drive você tem a pesquisa escrita com os dados quantitativos para você fazer todo o download e poder estudar todo esse conteúdo. O que nos chamou a atenção, e nós discutimos bastante, eu e Glauber, e eu e outras pessoas, é o seguinte: como que nós podemos fazer hoje? Olha, eu não sei se vocês já devem ter experiência no seu nível delas, mas quando a gente recebe uma família disfuncional na nossa igreja, a gente tem um trabalho violento para cuidar dessa família. Os meus filhos, eu tenho 3 filhos, 2 estão na escola, idade de escola, um na primária e um na secundária. Eles vêm com perguntas, eles vêm com exemplos, eles vêm com histórias. Para a gente precisa ensiná-los em relação a isso. Agora, quantas das nossas crianças, das nossas igrejas, a família dos nossos membros, que se relacionam com os portugueses, que se casam com os portugueses, que têm convívio familiar com os portugueses, como é que nós podemos fazer para ajudar os portugueses a conhecerem os princípios bíblicos sobre a família e a importância da palavra, a importância do reino de Jesus, da palavra de Deus, na mudança do comportamento da família? Acho que a gente pode ficar aqui com essas perguntas. E a nossa proposta, vou passar para o Glauber, é nós dividirmos isso aqui em grupos agora e falarmos sobre esse número. E quem sabe daqui não vai surgir projetos em parcerias para que a gente possa desenvolver um trabalho em conjunto para ajudar as famílias. Palestras em escolas, o Roger comentou comigo hoje, estamos aí com... mostrando um projeto de palestras. Então, assim, por que a gente faz palestras? Por que a gente não, sabe, não discute mais, conversa mais sobre isso dentro dos nossos cultos, das nossas escolas bíblicas, né? Então, assim, qual a resposta que nós, igreja, podemos dar diante dessa situação? Glauber. Amém. Puxa vida, muito legal. Muito obrigado, pastor Marcelo Araújo, por preparar essa pesquisa sobre a família portuguesa. Ficou bem mais claro para a gente ver em modo abrangente, em panorama geral da realidade da família portuguesa, né? Bom, vamos dividir agora eu diria, em 2 grupos. O que você acha, Marcelo? 2 grupos? Eu acho que 3 é bom. 3? Tá. Vamos dividir em 3 grupos, porque como somos muitos, se for deixar todos nós aqui em um grupo só, não vai dar oportunidade para outros dialogarem, compartilharem também. E aí, nesses 3 grupos, a gente vai ter 20 minutos para a gente ver aqui alguns pontos. Eu vou falar para você, mas eu vou compartilhar o que eu vou falar aqui por escrito no chat, para vocês, durante o bate-papo de vocês, terem por escrito aqui o tema para conversar, que são, número 1, quais as soluções que as nossas igrejas podem contribuir com o país, com Portugal, com a família portuguesa. Como podemos servir o país, né? Como nós podemos servir. Nessa crise que o país tem. Número 2, como alcançar mais a família portuguesa. No caso de pregar o evangelho, como pregar o evangelho melhor para a família portuguesa. Número 3, nessa nossa conversa, já chegando meio que no final desses 20 minutos, elencar quais diferentes opções de possibilidades que a gente... diferentes iniciativas, trabalhos, né? Isso. Que a gente pode fazer. A gente elenca, fazer um brainstorm, tempestade de ideias, quem sabe, e compartilhar aqui no final. A gente vai fazer uma conclusão para ver, quem sabe, a partir dessas iniciativas, colocar em prática alguma coisa maior com todos nós juntos. E, por último, você compartilhar iniciativas já existentes. Talvez você já tenha alguma iniciativa, já tenha um livro, já tenha um material,
que é focado com a necessidade portuguesa, mais do que questões brasileiras, e aí pode compartilhar também esse seu ministério, a iniciativa já existente, para a gente ter conhecimento também, tá bom? Então, vou colocar aqui no chat agora. Só uma observação. Quando você coloca no chat, do lado, eu vou falar aqui, só uma observação. Se nós não levarmos essas respostas, alguém vai dar essa resposta. Alguém vai dizer como que a família tem que se comportar. Isso vai influenciar os meus filhos, vai influenciar a minha família, vai influenciar a minha membresia, vai influenciar o crescimento do reino, da minha igreja, das coisas que eu administro, das coisas que eu faço. Então, se eu, como igreja, não olhar para esse critério, para essa situação familiar, eu vou ser impactado com ele de uma forma ou de outra. Então, assim, na minha igreja, vou antecipar o meu trabalho, até como inspiração. Eu não tenho resposta, mas eu peguei esse material e estamos criando um fórum de debate com a liderança da igreja para criarmos formas de sugerir projetos, seja colocar mais tema na família nas nossas células, o nosso culto ter uma linguagem mais acolhedora, ações externas, eu não sei o que vai vir. Mas os nossos líderes estão discutindo. Os nossos líderes vão debater esse assunto, vão criar um fórum científico da família. Então, assim, a gente precisa buscar soluções. Nós temos essas respostas, nós sabemos o que é a família. Agora, como que a gente comunica isso? Como é que a gente faz isso funcionar? Então, vamos nos ajudar. Amém. Vamos lá, então. Eu vou já dividir aqui em 3 salas de bate-papo. Não sei se vocês conhecem bem sobre como é que é essa sala simultânea no Zoom. É só você dar o OK. Vou clicar aqui e vamos ter 20 minutos, então, para a gente conversar sobre isso. Vamos lá. Ok, estamos de volta. O pessoal já está voltando da sala de bate-papo. Só falta mais o pessoal do grupo 3, estão todos ainda conversando. Eu acho que eu saí sem querer da sala antes do tempo. Né? Eu acho que Acho que agora voltou todo mundo. Pronto, irmãos, voltamos aqui nossos 20 minutos aqui. Um de vocês poderia compartilhar, então, alguma das conclusões que vocês chegaram? Mas a nossa conversa, ela girou em torno de relacionamento, experiência, né? O pastor Henrique contou a sua experiência, o Josué também, o outro irmão que saiu, não lembro o nome dele, mas também a questão da nossa missão sendo desenvolvida através, no meu caso, eu citei o trabalho que nós estamos a desenvolver aqui em Taipas, alcançando famílias através dos pequenos grupos e conectando essas pessoas a Deus e conectando essas pessoas uns aos outros, né? E com o propósito de alcançar as famílias. Mas eu penso que o ponto-chave do nosso grupo foi entender mesmo esse código cultural de Portugal, entender a cultura portuguesa e trabalhar dentro de um relacionamento com eles, ok? Acho que seria isso. Eu cito o exemplo de um português essa semana falou para mim, olha, primeiro você é evangélico, então você já tem uma porta fechada. O português falou para mim essa semana, você é evangélico, então você tem... E segundo, que você é brasileiro, então você já tem 2 portas fechadas. Eu fiquei quietinho, né? Então, essa é a dificuldade, tá? A minha dificuldade durante esse tempo de 2 anos em Portugal é cultural, Glauber. Marcelo, é cultural. Então, a gente precisa entender esse código cultural de Portugal, que não é difícil, mas nós, brasileiros, nós temos que entender e orar bastante e se humilhar também, né, para ganhá-los para Jesus. É isso. Amém. Obrigado, Alexandre. Vamos lá. Você mencionou no início, Alexandre, da questão, ou foi o Josué, não me lembro, da questão de quem tem pouco tempo de Portugal ou não. Eu diria sobre isso de que
alguém que tem muito tempo de Portugal não, talvez às vezes significa muito, às vezes não significa nada. Há pessoas que estão há muitos anos no país, na Itália, na França, mas não se aculturou, não tem certo conhecimento de uma pessoa que está 1 ano, 2 anos, que se preparou melhor. Então, às vezes, não é já uma conclusão. Quem está mais anos é a pessoa que sabe mais. Pode ser que não, né? Compartilhar experiências, relacionamentos, o Alexandre falou, isso é muito legal, e isso entre nós, nossos encontros, entre outros encontros que existem em Portugal, isso é maravilhoso, a gente tem que estar nesses encontros sim, alcançar famílias através de grupos pequenos, e nesses grupos pequenos inserimos questões sobre família, né? Existem muitos temas a ser tratados sobre essas questões, temas atuais de família, como temas tradicionais, sobre filhos, sobre o solteiro, etc., né? E entender a cultura portuguesa, outro ponto que o Alexandre Moreira deixou claro aqui para a gente. Vamos para o próximo grupo. Agora, peraí, já tem som agora? Agora foi. Eu estava disfarçado de parede só ouvindo aqui a coisa, o homem chega ali, foi o Roger Escolhido, como é que é isso, pá? 20 anos. Minha esposa está aqui rindo, que se fata. Olha, meu nome, para quem não conhece, pronto, meu nome é Roger Clemente, não é? Sou casado com a digníssima senhora Vandinha Clemente, está aqui do meu lado. Ela é psicóloga. Agora, 15 de fevereiro, vamos fazer 20 anos em Portugal. E vou dizer uma coisa a vocês, e é mesmo assim, acho que o Alexandre Moreira citou, e começa já por aí. O ponto principal em qualquer cultura, não somente portuguesa, mas também brasileira, ou seja lá quem for, mas aqui europeia, é assim, é mesmo relacionamento. Começa na base, começa já por aí. E o que é que nós temos visto desse tempo para cá? Que o missionário que vem, ele vem parece que com um tempo determinado para fazer um número determinado e apresentar um relatório determinado para determinada entidade, determinado grupo lá para trás, para mostrar que está sempre em evidência. E não é nada disso. Esqueça que não funciona, mas não funciona. Porque 3, 4, 5, 6, 10, 15 anos para poder entrar dentro, para poder entrar na nossa casa, um português não é fácil. Porque são mesmo assim. E para que aconteça isso, esse relacionamento comece a ganhar ali um vínculo maior, se o nativo percebe que estamos no país, não para passar um tempo, mas para ficar no país, ele ganha confiança. E se ele ganha confiança, ele não vai aceitar vir na nossa casa, ele vai querer que nós aqui estejamos na casa dele com ele, na ceia de Natal. E se você disser que não, ele fica cheio de trombas. Isso não aconteceu esse ano. Já viu? Tenha família, pá. Tenha família, ficamos divididos em Covid e aquela coisa toda. E simplesmente porque não dissemos não à consoada de Natal, noite de Natal, junto com a família, 3 anos sem participar. E então o nativo ficou com as trombas lá no chão. Por quê? Porque criou ciúmes. Olha que maravilha. Criou ciúmes. Isso é muito fixe. Levou 20 anos para acontecer. 20 anos para acontecer. Desde o primeiro dia que botamos os pés até dezembro do ano passado. 20 anos para acontecer uma coisa dessa. Eu sou testemunha vivo do que Deus pode fazer. E depois é assim, a aculturação vem com o relacionamento e, em vez de tu dar para eles, o evangelho já é partilhado, porque é isso que nós queremos. Eles é que trazem até nós. Mas isso é literal. Trazem tudo e mais alguma coisa. Só não pode dizer não. Aí tem que ser muito humilde e dizer assim, olha, mesmo sabendo que às vezes não vale muito a pena do que vai receber, mas diga sim, receba, porque o laço vai começar a aumentar e a confiança é ganha. E quando a confiança é aumentada, eles são como concha, abrem aquela carapaça, não é? Abrem literalmente. E para isso acontecer, temos que ter essa questão do relacionamento. Isso é imprescindível. Imprescindível. Em qualquer parte desse país, seja no norte, seja no sul. E atenção que andamos já em 5 distritos. Desde o Alto Minho, lá para o Gerês, lá para a fronteira da Espanha, até Lisboa.
E é a mesma coisa em todo lado, não muda absolutamente nada, seja parte mais quente, parte mais fria. A tradição está sempre lá, em toda casa tem uma bruxinha na porta da entrada, não sei se vocês já viram isso, tem lá uma bruxinha. Seja nos apartamentos, tem lá uma bruxinha também. Em todo lado tem uma bruxinha e tem essas coisas todas e os santinhos, quer dizer. E não podemos ir contra a cultura e chocá-los de uma só vez, senão como é que o evangelho vai ser uma atração para esse povo? Uhum. Como? Imagina. Eles vão ver o evangelho na nossa vida no dia a dia, não é? No dia a dia. Portanto, eu penso que o Alexandre citou muito bem. É relacionamento. Todos os dias botar uma pinguinha de relacionamento entre uma pessoa e outra para que isso vá crescendo e eles ganhem confiança. No momento que ele ganha confiança, vão bater na porta. E isso é uma coisa maravilhosa, porque estamos numa aldeia, inseridos mesmo, fixados numa aldeia, com uma casa própria, dentro da aldeia, morando, compartilhando o dia a dia com eles, eles vendo a nossa situação toda, desde o princípio, e toda a localidade vem ao socorro. Isso é que é engraçado. Vem ao socorro e aos bocadinhos vamos introduzindo o evangelho, aos bocadinhos eles vão vendo e vão reparando. Isso estou falando dos não crentes, E daqui a nada, a comunidade já está ali inserida dentro do movimento que somos conhecidos de cima a baixo da localidade. É ímpar, só Deus faz essas coisas. Mas no nosso grupo foi falado também sobre uma escola para pais, poder organizar isso. Isso foi colocado por pessoas mesmo aqui, né, portugueses, que seria uma forma preventiva da Câmara Municipal trabalhar, que não pensasse só em escola para os filhos, para atender as crianças, mas que também se pensasse numa forma preventiva de formar escola para pais. Eu acho que a igreja pode dar essa resposta. E a Dirce também falou que as escolas estão abertas para o ensino religioso e não há pastores ou pessoas para dar o ensino religioso nas escolas, o que também seria uma forma da igreja estar na escola para ensinar, né, os princípios de família através do ensino religioso. E falamos também sobre cursos para casais, encontros de casais. Amém. Legal. Posso ainda fazer um acréscimo? Encontros para casais é muito fixe, principalmente os não crentes. Eles gostam mesmo. E se for um jantar, como o Elton comentou, calha bem. Na questão das escolas públicas, já fui professor da ENRE, que é a disciplina que é dada nas escolas públicas. Mas, para isso, eu tenho que passar pelo Comacep. Não sei se ainda é assim. Tem que passar pelo Comacep para poder ser certificado pelo Comacep e o Comacep levar ao Ministério da Educação. Sim, Pronto. ainda é assim. Pronto, exatamente. E fui durante um período professor, e olha que é muito difícil, porque não é somente questão de dar as aulas de educação moral religiosa evangélica. Também está no meio do professorado, dos colegas que fazem a sua profissão. No caso, eu não sou professor profissional, não é? Mas apesar de fazer ensinos também, e dar aulas e essa coisa toda. Mas é uma forma de também dar um testemunho, porque eles ficam curiosos. E principalmente quando tu foge um bocadinho daquela, vou colocar a regra da lei, fugir um bocadinho, sem desvirtuar a coisa, mas não ser rígido, porque eles colocam um professor de moral evangélica como se fosse um católico. É mais ou menos isso. E a maioria dos alunos chega na sala de aula louco para contar o que é que se passa lá em casa. E quase que da aula tu não consegue dar nada. Veja só como é que são as coisas. Foi assim no meu período. Mas funciona também. Funciona, portanto. A Comacep está aí. Para quem quiser, olha, não precisa ser pastor, atenção. Bom, eu estou anotando aqui o elenco das iniciativas, das possibilidades. Depois vou compartilhar aqui no nosso grupo do Telegram essa lista. E aí, com isso, no decorrer das semanas, dos dias, a gente vai estruturando melhor, refletindo melhor, orando sobre essas possibilidades. Sem relacionamento não dá, né, meus irmãos? Como eu falei para ele, foi um pouco da minha experiência muito rápido. Eu quis mais ouvir os irmãos para saber o que eles pensam.
Eu falei que por ter casado com uma esposa portuguesa há mais de 10 anos, eu tenho uma filha aqui com 10 anos também, já está bem cedo na escola. Eu falei sobre o testemunho da minha filha ter levado Bíblias para evangelizar na escola. A professora não aceitou, lá aqui na zona de Lisboa, porque é proibido, mas ela levou, e nós falamos sobre a importância dos pais ensinarem os filhos a palavra de Deus, porque na cultura portuguesa, muitos portugueses não ensinam os seus filhos sobre a fé, infelizmente. Então, começa por aí. Falei sobre essa questão do ensinamento para a criança, sobre evangelismo pessoal, não desconsiderando a questão da folheto, material didático para fora da igreja, porém, mais relacionamento pessoal. Eu tenho visto, nesses quase 17 anos em Portugal, e algumas igrejas têm pastoreado, que eu tenho observado que é melhor o evangelismo pessoal. Eu tenho tido mais resultado, é o trabalho que eu estou fazendo hoje, que é o trabalho missão nas casas, missão nos lares. É o que eu tenho mais contato com os portugueses, também por trabalhar com portugueses, por ser o único brasileiro no meio de português, então facilita mesmo, e alguns até me chamam de padre, até rio, porque para eles padre ou pastor é quase a mesma coisa, né? Infelizmente, eu aproveito e falo de Jesus. Aproveita mesmo, pai. Você tem cara de padre mesmo, pastor? Tem cara de padre. Às vezes me chamam de padre, eu falei, Pai do Senhor para vocês, bom dia. E eu vou falando de Jesus, eu entreguei para eles. Olha, é o segundo que já chamam de padre. Eu fiquei muito feliz no Instagram, Leandro. Eu falei, amém. Eu falei, é Jesus que nos traz alegria e felicidade. E assim a gente vai conversando. Por isso que aquilo que o pastor Rocha falou, os irmãos, eu acho que é relacionamento, irmão. Quem está aqui a Portugal há muito tempo é relacionamento. É o que eu posso dizer, é o que eu canso de falar no meu canal no YouTube. Sem relacionamento, a gente não vai ter realizações. Fica à vontade, Adriana. Obrigada. Nós falamos também um pouquinho a respeito da relevância social da igreja. Nós sabemos a dificuldade que os portugueses têm, às vezes, de lidar com a questão de nós convidarmos eles a ir até a igreja já de cara, né, de um primeiro relacionamento e tudo mais. Então, como nós íamos até eles, ter essa influência, essa relevância social e atraímos também essa observação e conseguimos entrar nesse contexto. Um dos pontos que, inclusive, eu comentei sobre isso, nós temos conversado na igreja a respeito dessa mobilidade social, por exemplo, nós temos no nosso bairro, lá em Paris, alguns asilos, alguns orfanatos, alguns lugares que precisam talvez de um suporte. E por que não influenciar a igreja a ter ações sociais nesses lugares? Por exemplo, precisa pintar uma parede, precisa arrumar uma torneira, precisa servir uma comida, ou talvez ajudar num dia que esteja muito sobrecarregado. Enfim, nós não conhecemos, são alguns exemplos, né? Mas conhecer necessidades que a gente consiga suprir, porque às vezes a gente nem precisa esperar ter grandes ferramentas ou grandes situações, a gente pode ir de encontro, entender mesmo, por exemplo, no nosso bairro nós temos X necessidades, e nós temos tantas escolas, tantas creches, tantos asilos, e o que a gente pode fazer em relação a isso? O que a igreja pode ser de forma social relevante para que a gente consiga não necessariamente, talvez, já de forma inicial, né? Já, por exemplo, fazer um culto ou uma situação totalmente cristã, assim, nesse aspecto evangélico, mas como que a gente pode começar servindo essa comunidade, fazendo ações sociais, sendo relevante nesse sentido, para que a gente encontre espaço, aproxime-se deles e automaticamente, ao conhecer a necessidade, ao se abrir para ter esse contato, né? Provavelmente a gente vai ter também uma abertura maior e a base de tudo que todos nós falamos aqui em relação ao relacionamento, essa construção que é muito importante acontecer, mas a gente também precisa entender como que a gente pode abranger isso e fazer isso de uma forma mais relevante. Porque nós, como igrejas, foi o que nós conversamos também, nós somos a resposta para todas essas deficiências, para todas essas situações críticas da sociedade, mas, muitas vezes, não é só estando restritamente dentro da igreja que nós vamos conseguir isso. Então, como igreja, nós somos extremamente relevantes e nós podemos, sim, de uma forma sábia, direcionada por Deus, mas também entendendo, porque dentro da comunidade nós... e então, identificar, por exemplo, os irmãos entender a habilidade de cada um, entender o que cada um pode servir. Por exemplo, nós vamos fazer uma ação em um orfanato no fim de semana. Que irmão
pode cozinhar, que irmão pode angariar brinquedos para levar, que irmão pode ir lá conversar com a diretora, se aproximar, entender quais são essas necessidades, enfim. Esses são só exemplos, né? Não necessariamente não precisa acontecer dessa forma, mas o que é que nós podemos passar a entender, conviver com a sociedade, conviver no lugar onde nós estamos, e depois até ir abrangendo isso, por exemplo, oferecer auxílio, se tiver um irmão que sabe dar aula de música, por exemplo, de violão, aos sábados, em algum lugar, ir lá ser voluntário para aquilo, enfim, participar da vida da sociedade realmente de uma forma relevante, prestando serviço, mas automaticamente também entendendo o que pode acontecer nessas ações e o que a gente pode levar de princípios, junto com isso, junto com essa ação. Não sei se eu falei claramente, mas é mais ou menos isso que a gente conversou um pouco. Amém. Eu lembrei aqui rapidinho, de um pastor que eu fiz uma entrevista no meu canal, que é o pastor Lucas da Silva, foi um fundador, um português, foi o fundador do Desafio Jovem Portugal. Ele fez um trabalho relevante, foi o pioneiro em termos de missionário em Portugal, foi esse pastor. Conheci ele, tive a honra de conhecer ele, e eles fizeram um trabalho em Almada, ali, da igreja, de poder ajudar pessoas com problemas dependentes químicos, drogados, pessoas com problemas com drogas, com bebidas alcoólicas, moradores de rua. A igreja ia evangelizar com um grupo de pessoas durante a noite, e pessoas que não podiam dormir nas suas casas, que estavam na rua, iam para a igreja tinha esse suporte, tinha um grupo de pessoas para ajudar, e muitas dessas pessoas futuramente, estou falando de português, irmão, se tornaram pastores e missionários devido ao trabalho desse pastor e de outros equipes. Então, acho que a igreja, como está no nome, chamados para fora, nós temos que olhar mais para fora também. Você vai ver aqui em Lisboa muito problema nessa área da juventude. Esse pastor falou para mim, e eu fiquei pensando sobre isso, irmão, porque realmente é importante a igreja resgatar os jovens em Portugal, que está uma situação muito grave aqui da juventude. É muito importante sobre isso também, sobre as crianças. Eu acho que tem que ir para fora, a igreja tem que ter um suporte, né? Que fosse falar isso é uma questão muito, muito abrangente, muito profunda, né? Mas eu fiquei admirado que esse trabalho dessa igreja, no lado de Almada, que é uma das maiores igrejas portuguesas aqui em Portugal, porque eles tiveram um trabalho missionário fora, de resgatar pessoas que foram transformadas de uma maneira tão terrível. Nós estamos falando sobre a família, né? Pessoas que estavam com problema na prostituição, na droga, na bebida, não podiam trabalhar, não podiam estudar, e foram recuperadas, se tornaram missionários, se tornaram pastores portugueses e ganharam muitas almas para Jesus. Pesquisa aí sobre o Desafio Jovens em Portugal, que vocês vão ficar muito... vão glorificar Deus através desse trabalho que é importante. Deixa eu fazer uma perguntinha. No Brasil, nós tínhamos um evento que não é brasileiro, que é o Dia Internacional do Evangelismo, né? Esqueci o nome que dá. Tem duas frentes muito interessantes. Se nós nos juntássemos e fizéssemos o Dia da Família Portuguesa, todos nós, no mesmo final de semana, e vamos tentar trazer mais igrejas para esse movimento, fizéssemos um barulho, um evento social para a família portuguesa. Gincana, sei lá, cada um nas suas características, mas que a gente tivesse um final de semana do ano onde nós poderíamos trabalhar em prol desse evento, todos nós juntos. Um evento sem paternidade, mas com um grupo todo aqui abraçando, cada um nas suas igrejas, cada um nas suas sociedades, mas que nós tivéssemos estabelecer um ponto de partida para isso. O que vocês acham? Vocês acham que a gente conseguiria fazer isso? Eu acho excelente, Marcelo. Inclusive, se eu não estou enganada, 15 de maio é o Dia da Família aqui em Portugal, se eu não estou enganada. Bom, por questão de tempo aqui, faltam 10 minutos para a gente concluir esse nosso encontro. E eu anotei aqui, elenquei aqui as diferentes possibilidades, soluções, iniciativas existentes ou possíveis iniciativas. Eu gostaria de compartilhar aqui agora, então, com vocês, além de algumas que durante a palestra do Marcelo, eu anotei aqui algumas outras opções, vou compartilhar tudo isso agora com vocês, tá bom? Chegamos, então, aqui nas nossas conclusões finais, considerações finais.
Pois bem, sobre a igreja local, primeiramente, nós acreditamos que convém estarmos abertos e também preparados a recebermos famílias desestruturadas. Provavelmente, quando a gente não trabalha isso, conversando com os nossos membros das nossas igrejas locais, talvez os nossos membros não estarão abertos, talvez não estarão preparados para receber, seja na igreja local quanto numa célula, num estudo bíblico em casa, alguma família desestruturada, algum jovem que não é daqueles com uma visão cristã, né? Ainda falta. Então, talvez o irmão em Cristo vai chegar julgando essa família, este casal, apontando do que abraçando, né? Então, esse é um ponto para a gente tratar como igreja local. Outra questão nós podemos evangelizar as famílias, falando sobre família. Então, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, com os nossos vizinhos, podemos tratar o tema família, que está em voga, que está na atualidade aí a ser discutido, e falar para você o que é a família. E a gente compartilha a nossa visão de família. Com isso, só o ato de conversarmos sobre família já nos ajuda a evangelizar também de modo mais efetivo. Outro ponto, ainda sobre a igreja local. Preparar a nossa igreja local a alcançar famílias em pequenos grupos, que é o que foi tratado aqui o primeiro grupo aqui que falou sobre isso, a questão de, nas células, a gente tratar sobre família, darmos um bom testemunho, foi tratado por vocês também, valorizar o serviço social na nossa igreja local, foi compartilhado também com vocês, é outro ponto que a nossa igreja, nós como líderes espirituais, convém focarmos nisso na nossa igreja local. Colocar o máximo, eu diria, convém colocarmos o máximo possível de membros da nossa igreja local a se engajarem nesses serviços sociais, nesses ministérios na igreja local, principalmente os nativos, os membros crentes da nossa igreja que são nativos. Quanto mais nativos, melhor para a gente conseguir alcançar mais portugueses, né? Nós sabemos bem disso. E foi tratado ainda, na questão ainda de família, o Dia da Família Portuguesa. Quem sabe a gente consegue concretizar um dia como esse lá por 15 de maio. Temos que ver autorizações, temos que ver a questão de pandemia, nesse ano ainda está bem complicado, quem sabe até lá, antes de 15 de maio, a gente consiga organizar melhor isso, e ver para chamar os vizinhos, os não crentes, para participar da gincana, da organização, é possível isso também. Sobre outro ponto, falei agora sobre igreja local, né? Agora só sobre família, quais soluções a partir de tudo que a gente conversou hoje? Encontros periódicos sobre o tema família, convém a gente ter, teve até outra solução do pastor Roger, que esses encontros sejam de preferência com jantar, né? Então, termos aí um jantar entre casais, para conversarmos seja sobre família, seja sobre casamento. Há muitos pontos, nem vou mencionar aqui, do que ser tratado, a importância da família cristã, unidade, são pontos muito legais. Tem muitos livros sobre isso, né? Curso de família cristã. Eu cheguei a fazer um curso de família cristã na Hungria, 2013, 2014. Vocês devem conhecer diferentes cursos sobre família cristã. Por que não você estudar, se preparar e ministrar um curso sobre família cristã dentro da sua igreja? Isso vai ajudar bastante também. Encontros de casais, de preferência com jantar, eu já falei. Nos envolver com a Escola para a Paz, isso eu não conhecia. Ótimo vocês terem mencionado aqui sobre essa iniciativa. Convém a gente se envolver melhor sobre esse projeto. Escolas que estão abertas para o ensino religioso, vamos querer entender melhor sobre esse projeto, como que nós podemos entrar dentro da escola, quais são o caminho das pedras, e a gente compartilha com você. Quanto mais irmãos, né, líderes espirituais estão dentro da escola, melhor, né? Como disse o Roger também, né, estarmos no meio do professorado e sermos testemunho lá, vai ajudar quanto a isso também. Terceiro ponto, falei sobre igreja local, falei sobre família, agora sobre casais. Convém a gente blindar o casamento, né?
palestras, mensagens, conferências para os casais da nossa igreja local, para a gente falar sobre como blindar, não sei como melhor falar isso, mas como ter um casamento mais seguro, mais cristão, mais unido. Refletir no modelo cristão da família, mensagens, pregações sobre educação de filhos, é muito importante. Muitas vezes a nossa igreja local, por tantos temas, acaba não compartilhando sobre isso, mas a gente precisa investir nisso. Mais uma vez, mensagens sobre educação de filhos. Esses temas tem em qualquer livro e curso sobre família cristã. Quarto ponto, iniciativas para casais sem filhos, como a gente viu aí, cerca de 1 milhão de casais não tendo filhos. Então, convém a gente refletir com os nossos irmãos em Cristo, casais que não têm filhos, sobre isso. Mensagens sobre como se preparar para a educação dos nossos futuros filhos, refletir com eles sobre casamento civil, casamento religioso, por que quem tem filho, quem não tem, por quê, quando, refletir essas questões. Talvez talvez é a minha vontade de não ter filho, mas não é a de Deus. Então, há muitos pontos aí para a gente refletir entre casais sobre isso. Falar sobre solteiros, reuniões sobre solteiros, sobre casamento civil, religioso, a importância de ter uma família é importante também. E por último, o que eu diria é na questão de crianças. Nós como líderes espirituais, investimos no ministério infantil das nossas igrejas, para o bem das nossas famílias. Todos nós sabemos que é muito importante a gente investir no ministério infantil, a gente mais fala do que realmente concentra durante a semana, o nosso tempo, nossos esforços quanto a isso. Mas, como líderes espirituais, é importante sim a gente valorizar bastante o ministério infantil, porque isso tem tudo a ver com o que a gente está conversando em ter uma família mais estruturada, ok? Então, esses são alguns pontos que a gente conversou ao longo desse nosso encontro. Eu vou compartilhar com vocês esses pontos que eu acabei de mencionar para vocês, que é o que vocês falaram, mais algumas soluções nossas que a gente compartilhou aqui agora, e alguns outros pontos para a gente refletir. O Marcelo Araújo mencionou no final da palestra dele. O que é família, afinal? Quais as regras que orientam uma família? Qual o processo de modernização de uma família? Entre outras questões, são pontos legais para a gente conversar num estudo bíblico, numa célula, na nossa igreja, ok? Eu gostaria de concluir dizendo para vocês que imagina se Portugal, fosse comprovar de que aonde tem mais família unida, grande, forte, sem divórcio, com filhos, é na área da famílias onde tem da igreja evangélica protestante de Portugal. Imagina se o governo português fosse chegar nessa conclusão. Os evangélicos de Portugal é nessa área aí, nesse público, onde tem mais famílias unidas, crescendo e tudo mais. E a gente quer ver isso realmente, para que isso seja realidade, para ser realidade, é à medida conforme a gente vai desenvolvendo esse tema, valorizando esse tema de modo intencional nas nossas igrejas locais. Ok? Amém? Dirce. Só me ocorreu aqui, eu me lembrei de uma situação aqui na nossa cidade, que é uma ideia também. Nós temos uma igreja aqui que é um referencial na cidade, porque eles criaram a loja solidária. Eles têm 2 lojas até. E eles arrecadam doações de roupas, eletrodomésticos, para fazer doação para pessoas em situação vulnerável. E eles conseguem adentrar em muitas, porque eles levam as doações até as casas, então eles conseguem adentrar nas casas das pessoas, dos portugueses, oram por essas pessoas, né? E também, consequentemente, convidam para vir para a igreja também, né? E, além de outras, eles também permitem, na loja solidária, que algumas pessoas que precisam tomar banho, eles têm lá cabines de banho, e também lavar roupa. Então, é algo que deu certo aqui na nossa cidade, né? Qual a cidade? Desculpa. Em Aveiro. Ilhavo. Em Ilhavo e em Aveiro. Eles têm loja nas 2 cidades. A loja solidária.
Então, eles são um referencial aqui. As pessoas têm algo para doar, já procuram eles. E aí, as famílias que precisam, as que estão precisando de alguma coisa, já entram em contato com a própria loja também, né? Não são pessoas da igreja, são pessoas que realmente estão precisando. E assim, eles vão conseguindo ter acesso a essas famílias. Boa sugestão. Anotamos aqui, vamos colocar lá também no grupo para... Enfim, isso aqui é uma chuva temporal de ideias, né? Então a gente coloca as ideias lá e daí vão surgindo inspiração para outras pessoas. Hernan? Marcelo, sim, eu só queria falar aquilo que eu escrevi. Nós, como somos uma organização e nós não somos uma igreja, nós queremos servir as igrejas. Então, uma das coisas que nós temos, que podemos servir, uma coisa boa, é nossa propriedade aqui em Mafra, na Ericeira. A Palavra da Vida tem uma propriedade grande que pode, por exemplo, as igrejas pensar em fazer coisas aqui. Vemos as datas, vemos as coisas. Esse Dia da Família é uma muito boa ideia. Nós temos o dia 10 de junho, que é feriado. Então, as igrejas vêm para a Palavra da Vida aqui, utilizam a propriedade inteira. Nós temos a piscina, nós temos infláveis, várias coisas. E a ideia é que a igreja possa vir e usufruir. Fazer seu piquenique, poder comer, poder almoçar, e temos um culto, fazemos um culto em comunhão, tudo, mas assim, é um tempo onde se investe nas famílias e pode se convidar famílias que não são cristãs sem problema nenhum, não é? E outra, você conhece outros pastores, outras igrejas que estão e você troca ideia, é uma sugestão. E outra coisa, se vocês quiserem fazer alguma coisa, nós ficamos à disposição, cara. Nós estamos aqui, vocês podem vir. Eu faço o convite para todo mundo, viu, Roger? Você pode vir sem problema. Vai ser uma bênção, tá? Você está em Ericeira, né? Isso mesmo. Isso, é aqui pertinho de Lisboa, né? É pertinho, 45 minutos estamos. Olha, gente, obrigado por vocês terem vindo. Eu acho que o mais interessante é nós estarmos juntos aqui discutindo ideias. Daqui vão surgir projetos grandes, né? Nós juntos podemos fazer coisas grandes para o reino aqui, que vão impactar, que vão tocar em famílias. E se nós estivermos separados, nós vamos perder essa força, né? Um tem um sítio, o outro tem uma instituição. Eu tenho uma instituição de ajuda humanitária que não é da igreja, mas serve às igrejas aqui, totalmente legalizada, que pode conseguir documentos, uma série de atividades. Então, ou seja, acho que a gente junto pode tocar essa figurinha. Esperamos, né, todos, que o nosso grupo no Telegram chegue mais pessoas relevantes e vamos discutir as ideias. Nós vamos estar fazendo perguntas, discutindo as ideias, destacar os principais iniciativas. Quem quiser participar, participa. Quem puder, participe. Quem não puder participar, ajuda, dá dicas. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. A ideia é que a gente faça. Eu creio que se o português vê nós, brasileiros e evangélicos, amando as famílias portuguesas, a gente vai mudar muita coisa na cabeça deles. Muita coisa. Argentinos, pastor. E argentinos. Não, mas argentino a gente tem que pensar se argentino dá. Tô brincando. E argentinos, então assim, eles vão ver, poxa, né? Os Zucas estão fazendo alguma coisa, estão gritando por nós. Eu acho que é um negócio bem interessante. Amém. Marcelo, você poderia, por gentileza, terminar com uma oração para a gente? Vamos. Acho que o pastor Roger podia orar. Roger, é verdade. É o nosso ancião aqui, né, pastor? Roger, por gentileza. Ele só tomar sem ganhar. Espera aí. Está ativado o microfone? Está ativado, não está? Está ativado. Amém. Pronto, então vamos orar a todos. Antes de orar, eu lembrei-me daquela palavra do William Carey, pai. Eu acho que é ele. São tantas coisas, pai. Eu li muitas biografias e às vezes esqueço o nome das pessoas. Ele diz assim: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Vamos orar. Amém. Pai bendito, nós te damos graças por tudo, Senhor, que tu nos confere, Senhor, que tu nos concede, por esse dia, Senhor, tão maravilhoso, porque tu nos dá, Senhor, não somente as alegrias, mas também nos dá as atribulações, Senhor, nos dá o contentamento, às vezes também recebemos tristezas, Senhor, mas sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que temem a Ti, Pai.
Nós rogamos, ó Deus, porque Tu sabes fazer com que nós venhamos a aumentar a nossa fé, Senhor, dia após dia, confiando e esperando, Senhor, na graça que vem dos altos, que vem de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, Senhor. Tu também nos ensinas, através do Teu Espírito Santo, ó Pai bendito, a podermos ter discernimento de todas as coisas, Senhor, e ser mais parecido com Teu Filho amado. Ó Deus, em nome de Jesus, nós somos agradecidos porque reuniste a todos nós, Senhor, neste dia. Aprove a Ti, Senhor, estarmos todos confabulando uns com os outros, Senhor, trocando ideias, impressões, para podermos expandir o reino, Senhor, e alargar nossas fronteiras, Senhor. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que Tu possa nos dar esse consentimento de levar o Teu nome, Senhor, ser conhecido a todos os povos, toda a língua e toda a nação, Senhor. Mais uma vez pedimos a Ti que Tu possas perdoar as nossas faltas, Senhor, e as nossas transgressões, Senhor, a Tua vontade, mas acima de tudo que a Tua graça, Senhor, seja superabundante na vida de cada um daqueles que está presente e daqueles que também não puderam estar conosco, Senhor. Mas de uma forma ou de outra, ó Pai, nós queremos, em suma, glorificar sempre o santo nome, Senhor. Ajuda-nos a que isso seja possível para a glória e honra de Cristo Jesus, nosso Salvador. É isso que nós pedimos e agradecemos. Amém. 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 Um abraço. Bom, terminamos então aqui nosso primeiro encontro online deste ano de missionários de Portugal. Esperamos que você tenha gostado e aprendido. O nosso propósito aqui era conscientizar mais você, a nós, com relação à família portuguesa, a realidade das crises na família e levarmos a nossa igreja local, darmos uma resposta ao país quanto a isso. Que Deus nos abençoe. Vamos continuar debatendo, no caso não aqui no encontro, mas sim no Telegram, em grupo. A gente vai continuar dialogando sobre essa questão para concretizar mais soluções quanto a isso. E nos próximos encontros vamos trazer com certeza outros temas em voga, outros temas atuais que são importantes, que foram até mencionados aqui, talvez sobre contextualização, sobre a cultura portuguesa, sobre os jovens, foi um outro tema mencionado aqui, de que é importante a gente discutir. Então tem alguns temas que a gente vai estar preparando, vamos estar trazendo um palestrante, vamos conversar direitinho e para que em cada encontro a gente possa nos conscientizar, crescer, ver soluções quanto a esses temas, tá bom? A gente espera que vocês tenham gostado disso e estamos à disposição para conversar com vocês aí sobre tudo isso. Elton. Oi, olha gente, primeiro muito obrigado por esse convite. Amém. Eu recebi através do Alexandre Moreira o convite de estar aqui, muito obrigado, Alexandre. E gostaria de pedir a vocês para mandar o link da gravação lá no grupo do Telegram. Ok. E aqueles itens que você foi colocando mais no finalzinho, coloca lá também para a gente poder trabalhar essa questão. Com certeza. E Deus abençoe. Quem estiver na região de Viseu, também tem uma igreja que tem servido a missionários brasileiros que têm algum tipo de necessidade em termos de móveis, de roupas. Depois também tem uma igreja lá que serve, e a brasileiros de modo geral também, tá bom? Com roupas e ajuda muito. Deus abençoe a todos, queridos, a paz. Amém. Fiquem com Deus, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, paz. Deus abençoe, amém.